Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre deste ano de 2024 e neste trimestre nós estamos estudando a história do Israel bíblico, uma ênfase histórica e teológica. E nesta aula nós vamos então falar sobre a lição de número 2, que tem por título Os Pais Migrantes. O nosso texto-chave está em Gênesis, capítulo de número 12, o verso 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós temos 3 objetivos para essa aula, meus irmãos. O primeiro objetivo é conhecer o contexto sociocultural e geográfico das regiões pelas quais os pais migrantes passaram. O segundo objetivo é fazer uma caracterização da vida dos pais migrantes, dos pais de Israel. E por fim, nós vamos então refletir sobre o chamado de Deus na vida de cada um deles. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Hebreus, capítulo 11, os versos 8, 9, 11 e 12. Nesta aula de número 2, irmãos, nós vamos entrar então propriamente na narrativa bíblica da história de Israel. E a narrativa da história bíblica de Israel, ela se inicia com o período da qual nós chamamos ou denominamos de período patriarcal ou período dos pais de Israel. A história bíblica de Israel, ela tem como início o convite e o chamado de Deus para Abrão, que depois se tornaria Abraão, certo? Abraão, então, é quem é o pai de Israel e quem inicia essa história. Deus, lá em Gênesis 12, chama Abraão para caminhar com ele. Por quê? Porque a partir da vida deste homem, a partir da vida de Abrão, naquele período, naquele momento, Deus levantaria o seu povo, que tinha como objetivo ser uma bênção para todas as famílias da terra, certo? A primeira parte desta aula, como nós já afirmamos na aula anterior, na aula de número 1, a primeira parte das lições sempre vão ser um panorama histórico. Então, nessa primeira parte, o que nós vamos fazer nessa primeira parte da aula? Nós vamos dar um panorama principalmente do contexto geográfico da história dos patriarcas, certo? E o palco da história dos pais de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, se dá na região da qual nós denominamos de crescente fértil. O crescente fértil, irmãos, ele tem 3 regiões principais, que é a região da Mesopotâmia, a região de Canaã e a região do Egito. Foi nesta região, neste local que surge então a história bíblica de Israel. A datação dessa história do chamado de Abraão se dá então aproximadamente entre 2000 a.C. e 1800 a.C., ou seja, no segundo milênio antes de Cristo. Essa primeira parte, então, nós vamos fazer um resumo tanto da Mesopotâmia, tanto de Canaã e tanto do Egito. A Mesopotâmia, essa região chamada de Mesopotâmia, significa entre rios. Por que Mesopotâmia? Significa, então, entre rios. Porque era uma região que era dividida, né, por 2 grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região, esse território, ele não possuía fronteiras naturais, certo? O que então facilitava a livre circulação e o livre trânsito de caravanas. Nós colocamos aqui que por volta de 4.000 anos de Cristo, 4.000 antes de Cristo, a Mesopotâmia foi palco de uma revolução urbana com uma explosão demográfica, econômica e tecnológica, o que gerou uma nova organização política, o controle da cidade por um Estado forte. Nós colocamos aqui que por volta de 4.000 anos antes de Cristo, essa região, a região da Mesopotâmia, irmãos,
ela foi palco de uma revolução urbana. Por quê? E o que foi, na verdade, essa revolução urbana? Essa revolução urbana foi o controle da cidade por um Estado forte. 4.000 anos, então, antes de Cristo, essas regiões começam, então, a ser governadas por um Estado. Então, surge a emergência de um Estado forte, um Estado que vai dominar estas regiões. A jornada de Abraão, irmãos, ela surge exatamente nesta região da Mesopotâmia, mais especificamente no sul da Mesopotâmia, na cidade de Ur. A outra região importante do crescente fértil e que Abraão ele vai fazer essa peregrinação, Abraão ele surge da Mesopotâmia, certo? Certo? E aí ele vai sair da Mesopotâmia e ele vai até Canaã. Depois de Canaã, ele vai descer até o Egito. Então, a segunda região importante é a região de Canaã. Essa região, ela é muito estratégica, ela é muito importante. Por quê? Porque é uma região que liga essas outras duas regiões, tanto a região da Mesopotâmia, tanto a região do Egito. Canaã está meio que no meio, certo? Então ela interliga essas duas principais regiões. Então, por isso que Canaã ela tem este papel importante e estratégico, porque ela conecta essas regiões importantes. Abraão, ele se retira de Ur dos Caldeus, que é lá na Mesopotâmia, e vai até Canaã. Canaã realmente vai ser a terra prometida, a terra de Israel. E a terceira região importante do crescente fértil, que foi palco da narrativa histórica de Israel, é o Egito. O Egito nós conhecemos um pouco mais, certo? Mas o Egito foi uma região muito importante porque foi uma das maiores regiões, as regiões mais ricas do crescente fértil foi o Egito. O Egito era extremamente fértil por conta, então, aí do rio Nilo, certo? O rio Nilo, então, fazia com que a terra do Egito fosse uma terra fértil. Então, houvesse ali uma grande agricultura, o que fomentava, então, a vinda de muitas pessoas. O historiador André Daniel Henke, ele coloca aqui que o Egito Antigo foi um dos maiores formigueiros humanos. Por quê? Porque a sua terra era uma terra abençoada nesse sentido. Era uma terra frutífera, era uma terra fértil. Quando Abraão chega no Egito, e nós falamos da datação, a datação é de 2.000 anos antes de Cristo, ou 1.800, né, antes de Cristo, ou seja, o segundo milênio. Quando Abraão chega no Egito, irmãos, como que está o Egito? O Egito já é uma cidade, uma região desenvolvida. Quando nós falamos do Egito, o que nós pensamos? Nós pensamos logo nas pirâmides, certo? As pirâmides do Egito. Quando Abraão chega no Egito, as pirâmides já haviam sido construídas, certo? Ou seja, a região do Egito, quando Abraão chega, já é uma região completamente rica e desenvolvida. Então, essa primeira parte, irmãos, nós demos um resumo. E aqui eu acho que é importante eu salientar com os irmãos. Nós temos uma limitação aqui na revista, certo? Por quê? Porque nós temos uma limitação física mesmo. Não dá para escrever muitas coisas, porque nós temos uma limitação de espaço e tudo mais. Então, o que nós fizemos aqui foi um resumo. É por isso que, na aula anterior, nós sugerimos 3 livros introdutórios para os irmãos. Mas esses 3 livros são importantes porque eles vão aprofundar. Então, se o irmão quer um aprofundamento dessas informações, de como era o Egito, da história do Egito, de como era Canaã, da história de Canaã, de como era a Mesopotâmia, a história da Mesopotâmia, os irmãos então vão ter este aprofundamento e essas maiores informações nesses livros, ok? Então aqui na revista nós temos apenas um resumo dessas informações. O segundo tópico dessa primeira parte, que é uma parte mais histórica, do contexto histórico,
é sobre as características, uma caracterização dos patriarcas. E a principal característica dos patriarcas, dos pais de Israel, quando nós falamos dos pais de Israel, os patriarcas, nós estamos falando sobretudo de Abraão, Isaque e Jacó. A principal característica é que eles eram nômades, certo? Eles eram migrantes, ou seja, eles não se fixavam em um lugar apenas. Eles se fixavam em um lugar, passavam um período, iam para outra região, passavam um outro período, ia para outra região, ou seja, eles estavam em constante migração. Veja a história de Abraão, por exemplo. Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Aí ele vai para Harã, certo? Também ali na Mesopotâmia. Depois de Harã, ele vai para Canaã, outra região. E de Canaã, ele parte para o Egito. Por quê? Porque eles eram migrantes, eles eram famílias de nômades, certo? Outra característica importante também que nós colocamos aqui dos pais de Israel é que eles conheciam Deus como o El Shaddai. Deus se revela a eles como El Shaddai. A gente vai ver isso lá em Êxodo, capítulo de número 6 e o verso de número 3. Deus dizendo que os pais de Israel conheciam como El Shaddai, ou seja, como o Deus Todo-Poderoso. Quando eles falavam de Deus, eles falavam do El Shaddai. Outra característica é que nós vemos que a relação deles com Deus era uma relação íntima, era um relacionamento pessoal. A gente vê isso quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e ele chega e ele fala assim, olha, eu ocultarei alguma coisa ao meu servo Abraão? Ao meu servo Abraão? Não, eu vou falar quais são os meus planos, eu vou falar quais são as minhas intenções. Ou seja, na narrativa bíblica, a gente vê que o relacionamento dos pais migrantes, certo? Dos pais de Israel, era um relacionamento pessoal. Agora, eles não tinham a mesma religiosidade que a gente vai ver depois com o tempo. Nós vamos ver com Moisés principalmente. Com Moisés, a gente já vai ter uma estrutura litúrgica, uma estrutura religiosa litúrgica. A gente vai ter a guarda do sábado, a gente vai ter os mandamentos, a gente vai ter as regras alimentares. Os pais de Israel não mantinham essa liturgia religiosa, certo? Na verdade, o que acontecia? Eles tinham as teofanias, ou seja, as manifestações de Deus. E quando eles obtinham essas manifestações de Deus, ou seja, quando eles tinham essas experiências com Deus, eles consagravam esses locais e transformavam esses locais em santuários. Então, em todas as regiões que Abraão passou, ele levantou os santuários. Por quê? Porque eles tiveram essas teofanias, essas manifestações de Deus. E quando eles tinham essas manifestações, eles consagravam, então, esses locais. Ok? Então, esse é um breve resumo de um contexto histórico. Nós partimos de um contexto geográfico, né, do crescente fértil, que é a Mesopotâmia, que é Canaã e o Egito, certo? Então, na aula, você vai fazer este resumo, ok? E a segunda parte desse contexto histórico, nós vamos então levantar a caracterização dos pais migrantes. Agora, a parte 2 dessa aula é uma parte que nós sempre falamos, que é a parte da mensagem teológica. O que a narrativa bíblica está nos passando, está nos ensinando, qual é a mensagem teológica e como nós podemos aprender essa mensagem teológica e colocar na nossa vida e refletir para a nossa vida. Então, a segunda parte da sua aula, irmão, é importante você fazer isso. Você tratar da mensagem teológica, da narrativa bíblica e mostrar essa mensagem teológica, este ensino teológico, este ensino bíblico na vida dos jovens, certo? O final da aula tem que ser essa reflexão, sempre para a vida prática do jovem. E aí nós vamos então falar tanto da narrativa de Abraão, de Jacó e de José.
quais foram os ensinamentos bíblicos através e a partir da vida dele, certo? Então, Abraão, que é o primeiro pai de Israel, ele foi considerado o pai da fé. E por que ele foi considerado o pai da fé? Ele foi considerado o pai da fé principalmente porque ele creu na promessa e ele creu no Deus da promessa. Mas ele creu sem ter o que tocar, sabe? Sem garantias. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão vai. Mas qual é a terra? Ele não sabia. Deus falou que mostraria a ele. Mas Abraão creu na promessa e creu no Deus da promessa, sem haver garantias. Não foi que Deus chegou lá para Abraão e falou assim: Abraão, olha, eu tenho uma terra aqui, essa terra é boa, eu vou te levar lá e você vai fazer assim, assim, assado, sabe? Não, não tinha cronograma. Abraão não tinha cronograma, Abraão não tinha uma programação. Abraão só tinha uma promessa e o Deus da promessa. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão é o pai da fé, porque ele creu na promessa e no Deus da promessa. E para isso, e para ele, isto bastava. Bastava ter o Deus da promessa e bastava ter a promessa. Então, com Abraão, a gente aprende, com o ciclo de Abraão, a gente aprende a caminhar com Deus. A gente aprende que a caminhada com Deus é uma caminhada pela fé. Não é uma caminhada na certeza. Não, vou caminhar com Deus porque vai dar tudo certo, Deus vai me colocar ali, Deus vai me fazer ali, Deus vai me honrar ali. Não, não, não. A caminhada com Deus, o convite de Deus para nós é caminhar com Ele pela fé, crendo nele, crendo na promessa, mas crendo, sobretudo, no Deus da promessa. Depois de Abraão, nós temos então a continuidade da história de Israel com Isaac, o seu filho, o filho da promessa. Agora, na narrativa bíblica, irmãos, a história de Isaac é uma história de passagem. Nós não temos muito registro da história de Isaac. Por quê? Porque Isaac está fazendo uma passagem, apenas uma passagem. Ele está fazendo uma ligação do pai Abraão com o pai Jacó, certo? Então, a narrativa bíblica, ela dá uma ênfase para a história de Jacó. Por quê? Porque é a partir de Jacó que vai se dar, a partir da descendência de Jacó, que vai haver então as 12 tribos de Israel. O povo de Israel parte da descendência principal de Jacó. E a história de Jacó, o ciclo de Jacó, é muito interessante porque Jacó, ele é um personagem bíblico que é um personagem profundamente humano. A gente olha para Jacó e a gente se vê. Eu olho para Jacó e eu me vejo em Jacó. Porque Jacó é um homem que está em constante luta. Jacó está sempre lutando. Ele está na barriga da sua mãe e ele está lutando. Ele está lutando com seu irmão. Aí quando ele nasce, ele luta, continua na sua luta de ser abençoado. Jacó, ele quer nascer primeiro. Por quê? Porque ele quer a bênção da primogenitura. Ele quer ser o primeiro. O foco de Jacó na sua vida é ser abençoado. Ele quer a bênção a qualquer custo. Então ele luta com seu irmão na barriga. Depois que ele nasce, a narrativa bíblica vai contar a história de que seu irmão volta depois de uma caça com fome. Jacó então vê uma oportunidade de se dar bem. E aí Jacó fala: olha, eu tenho aqui um guisado para você, mas para mim te dar, vamos fazer o seguinte, me dá a tua bênção. Vamos trocar então a primogenitura. E aí Esaú troca. Ou seja, por quê? Porque Jacó, ele está sempre com os olhos na bênção. Ele quer ser abençoado. Então a luta dele, a vida dele é para ser abençoado. Lá em Gênesis, no final já de Gênesis, nós vamos ver então a narrativa mais famosa da vida de Jacó, que é a luta dele com o próprio Deus no vale de Jaboque, certo? Jacó, então, ele luta com Deus. E nessa luta, a Bíblia diz que ele prevalece. E aí ele pede para Deus: Deus,
eu só te largo, né? O anjo, eu só te largo se antes você me der a bênção. Por quê? Porque o objetivo da vida de Jacó é ser abençoado. E nós não somos assim também? Né? Eu olho para Jacó e vejo a gente. Nós estamos lutando constantemente para ser abençoado. Nós estamos constantemente lutando para ser bem-aventurado na vida. Nós estamos lutando para ter uma profissão abençoada. Nós estamos lutando para ter uma família abençoada. Nós estamos lutando para sermos prósperos. Nós estamos lutando para ter mais coisas, para ter mais dinheiro. Essa é a nossa luta e essa é a luta dos jovens. Os jovens, eles estão sempre lutando por isso. Eu quero estudar, por quê? Porque eu quero ser abençoado, porque eu quero ser próspero. Eu vou fazer essa faculdade, eu vou fazer esse curso. É sempre pensando na bênção, sempre pensando na prosperidade. Jacó é este homem. Mas quando Jacó tem um encontro com Deus, Deus o abençoa com uma outra bênção, que é a bênção da transformação. Deus olha e fala assim: qual é o teu nome? E Jacó fala: o meu nome é Jacó. Jacó significava o usurpador, né? O mentiroso, o enganador. Jacó diante de Deus tem que falar: o meu nome é Jacó. E aí Deus fala assim: a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Por quê? Porque eu estou mudando a tua história. O que Deus faz conosco é muito mais do que nos abençoar com uma bênção material, mas Ele nos quer transformar. A narrativa de Jacó está nos ensinando que a bênção que Deus nos dá é a bênção da transformação de vida. Essa bênção é só Deus que pode dar. É só Deus que pode transformar a nossa vida de dentro para fora. E às vezes, nós, e os jovens principalmente, nós como jovens, estamos achando que nós vamos ser transformados, que a nossa vida vai dar certo quando a gente tiver, quando a gente conseguir, quando a gente conquistar, quando a gente ter a nossa bênção, quando a gente ter a bênção da nossa casa, quando a gente ter a bênção da nossa profissão, quando a gente ter a bênção do nosso casamento. A gente vai colocando as nossas expectativas nessas coisas. E a narrativa de Jacó está mostrando que a bênção que nós precisamos é a bênção que só Deus pode nos dar, que é a bênção da transformação. E por último aqui, nós colocamos a história de José, que também é um outro patriarca, certo? Ele é um dos filhos de Jacó. E a narrativa de José é muito interessante. Por quê? Porque a narrativa de José ela é bem linear. Ela tem uma promessa, José, né, tem os seus sonhos e tal, que Deus dá os sonhos a José, mas aí nós temos aí um momento de tensão. José é vendido pelos seus irmãos, José então vai para o Egito, aí José começa a se dar bem, mas aí então ele é injustiçado e ele vai preso e depois ele é honrado, certo? Então veja, nós temos aí uma narrativa que os historiadores, né, os teólogos chamam de uma narrativa novelesca, porque é uma narrativa bem linear. Tem um início, tem um meio de tensão e tem um final de honra. Agora, qual é a mensagem teológica da narrativa de José? A narrativa principal, a mensagem teológica principal da narrativa de José é de que Deus, ele transforma o mal em bem para que a sua vontade se realize. Não importe o que aconteça no meio do caminho, Deus transforma todas essas coisas em bem. Ou seja, Deus transforma todos os percalços do meio do caminho em bem para que a sua vontade então venha a ser concretizada. Não importa o que aconteça, a vontade de Deus vai ser concretizada. Se Deus havia colocado que iria honrar José, não importa se ele seria vendido como escravo, se ele sofreria uma injustiça, no final, Deus faria a sua vontade ser concretizada. Então, no ciclo de José, a gente vê o tema da providência divina. Deus, ele olha a situação de José e Deus, então, toma parte de José e Deus transforma aquilo que era mal, Deus transforma em bem. Então, às vezes nós temos uma frase assim, né? Irmão, tem mal que vem para o bem. Não, irmãos, não tem mal que vem para o bem. O mal é mal, não importa. Irmãos, esse mal veio para o bem, eu fui roubado. Mas graças a Deus, porque Deus queria me dar um outro carro, enfim, não sei. A gente vai
fazendo essas teologias, mas não é bíblica. O mal, ele é um mal. Não, a gente não deveria olhar um assalto, por exemplo, né? Como algo que Deus está usando. Não. O que Deus faz é que ele transforma. Ele intervém, porque ele é um Deus de intervenção, ele é um Deus da providência. Ele olha para essa situação, para esse mal, e ele fala: eu vou transformar este mal em bem. É isso que Deus faz. E a narrativa de José mostra isso. Mostra que Deus transforma o mal em bem. Mostra então o tema da providência divina, de que Deus intervém na história, certo? Então, essa segunda parte da aula, você vai então, meu professor, meu querido professor, você vai partir da narrativa da vida desses patriarcas, trazendo sempre a mensagem teológica, a mensagem e os ensinamentos que Deus quer nos passar, que a narrativa quer nos passar. E aí, o seu desafio é você, a partir dessas histórias, fazer paralelos com a vida prática do jovem. Esse é o nosso desafio como professor, certo? Como professores, nós temos que pegar este conteúdo e fazermos paralelos corretos e definitivos e assertivos com a vida prática dos nossos jovens, ok? Então, concluindo aqui, nós colocamos que as trajetórias de vida dos pais de Israel não foram lineares e perfeitas. Pelo contrário, em muitas ocasiões, aos olhos humanos, houve momentos de crise, caos e de pouca esperança. Mas Deus os havia escolhido e, a despeito de qualquer situação, iria concluir seus planos através de suas vidas. Na nossa vida também é da mesma maneira e da mesma forma. A gente passa por momentos de crise, por momentos de tensões, por percalços na vida, mas em todas essas coisas, Deus irá concluir a sua vontade. A vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa história. Glória a Deus por isso. Eu quero te agradecer por você ter estado aqui comigo nesta videoaula, por ter assistido. Eu oro a Deus e peço para que Deus te dê sabedoria e te dê inspiração, para que a sua aula seja uma bênção na vida dos jovens da sua congregação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.